E aí, galera, tudo bem? Eu estou começando aqui a última aula em cima da primeira parte do livro Não Me Abandone Jamais, de Kazuo Ishiguro. Você pode acompanhar agora e ver meus comentários sobre esses 3 últimos capítulos. Vem comigo! E pessoal, antes de começar a aula, queria te pedir um favor. Curte aí o canal, se inscreva e dê esse apoio. Aqui o nosso YouTube dá uma certa relevância quando você comenta, participa, interage. Seja lá dando um joinha, se inscrevendo, compartilhando o vídeo com um amigo. Dá aquela força pra gente, que a gente continuar fazendo esse trabalho aqui. Vamos lá, 7º capítulo do livro. No 7º capítulo do livro já estão amigos na faixa dos 15 aos 16 anos. Eles estão lá em Hashua e estão entrando praticamente no último ano deles dentro do internato. E eles, no caso, começam... Aí um dos casos que chama atenção, por exemplo, foi uma aula sobre a Segunda Guerra Mundial. E que se fala sobre os campos de concentração da arame cercado. E eles começam a fazer determinados comentários engraçados sobre o que seria uma pessoa tentar fugir e ficar na cerca elétrica. Aí tem até uma aluna que levanta e fica imitando, e aí eles ficam rindo da situação. Mas depois, tem uma certa referência a Hashua, que também é cercado, tem uma cerca ali, né? E o pessoal fala, ainda bem que não é cerca elétrica, né? E aí a Miss Lucy, de novo, ela afirma que contaram e não contaram. Veja bem, eles contaram para vocês, mas não contaram tudo. E esse contaram, não contaram, fica ali daquele clima, né? Aquela coisa do mistério, aquela coisa que está pela metade, se falou, mas não se contou tudo e que eles não sabem de nada. E eles agora já não são crianças, né? Já são adolescentes. E eles começam a se questionar, começam a ver isso diferente. E uma das coisas que vai tomar conta desse capítulo é o assunto sexo. Que vai se falar que havia um comentário dos guardiões falando que o sexo era uma coisa muito boa, era uma coisa muito sadia. No entanto, eles tinham que ter muito cuidado quando eles saíssem de Hashua, porque muita gente fazia o sexo por uma coisa um tanto sem cuidado, né? E aí era muito importante que eles fizessem a prevenção. E aí falam do sexo por 2 problemas. Primeiro, sobre a prevenção do DST, doenças sexualmente transmissíveis, que isso poderia afetar a saúde do corpo deles. E lembrando, a saúde do corpo deles é fundamental. E você tem a questão dos filhos, que eles não poderiam ter filhos. Então, era uma outra questão que se levanta aí. Eu acho que temos temas aqui bem interessantes. Essa questão da aula sobre os campos de concentração, ela está explicando, quer dizer, o professor está explicando o que foram os campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. E a gente tem que parar para pensar que dentro das bolhas da internet existem pessoas que não acreditam nas narrativas, ou melhor, não acreditam nos fatos que envolvem campos de concentração na Segunda Guerra. Tanto não acredita como não acredita que o nazismo teria matado a quantidade de pessoas que mataram. E matou, né? E muita gente coloca em dúvida, em xeque, essa questão de questionar se aquilo é verdadeiro. E fazem piadas. Tem gente que usa o símbolo nazista como se fosse algo engraçado, algo legal, algo diferente. E aí que está a grande questão. A gente, quando está discutindo isso, a gente está discutindo uma questão muito séria. Muito séria por quê? Porque a gente está falando, gente, sobre uma questão que a internet hoje, eu volto a falar, tem até um vídeo de um professor explicando de como que as pessoas fazerem parte de uma bolha, e a gente para hoje para ver. Hoje tem professor de história que não acredita no livro de história. Você tem médico que não acredita na medicina, não acredita na ciência. Você tem advogado que não acredita na Constituição. Então, assim, as pessoas estão criando uma bolha, que é uma bolha em que a narrativa é construída e que elas vão assim, você tem, não leia jornal nem revista, leia os nossos jornais e revistas, onde os nossos jornalistas vão dizer a verdade para vocês, aquilo que os outros não dizem. Ouçam os nossos advogados, ouçam os nossos juízes,
ouça os nossos professores, porque os outros, ou seja, quem está fora dessa bolha, ela seria, no caso, mentirosa, enganosa, manipuladora. E isso daí, pessoal, é uma coisa que racha. Muita gente fica falando, pô, como é que essas crianças aceitam passivamente que elas vão morrer? Cara, elas aceitam passivamente como as pessoas aceitam quem vive dentro da bolha, que reproduz aquilo que a bolha diz. Então, é muito interessante como que isso a gente pode pensar, seja em relação ao campo de concentração, seja em relação, quando o assunto, por exemplo, é sexo, que a escola, ela coloca a questão da discussão sexual, do debate, da aula de educação sexual na mesa. E a gente tem que parar para pensar que no mundo externo, você tem uma série de pessoas que fazem manifestos usando a religião e usando o caráter moral para dizer que a criança ela não tem que ter aula de educação sexual. Porque aula de educação sexual seria ensinar o filho a transar. E aí você vê, o pai e a mãe não conversam com o filho não tem aula na escola. E aí você começa a ver denúncias de que crianças que, quando tem alguma coisa parecida com a educação sexual em casa, na escola, você descobre relatos de crianças que sofrem abuso dentro de casa. Seja de avô, de padrasto, de irmão, de afilhado, de primo. Assim, as crianças acabam entendendo que aquilo que acontece dentro de casa, que deve ser o ambiente da proteção, não é. E aí a gente tem uma discussão aí bem interessante para pensar numa redação. Eu acredito que isso não seria um tema, mas essa questão da escola, se a gente pensar Helsham como uma escola que tem o papel de formar, preparar as crianças para uma coisa chamada cidadania. E que isso é muito importante elas pensarem. Então, assim, a questão do... Estou falando, a partir desses capítulos, a gente vai ver muito essa coisa do sexo, indo e voltando. Você tem uma outra passagem aqui do corte do cotovelo do Tommy, que ele tem um corte, e ele fica todo preocupado com esse corte. E aí tem um cara que não gostava muito dele, o Arthur, que inventa uma história que se ele dobrar o braço, a pele nunca vai colar, o braço dele vai ficar com a pele pendurada. E o Tommy, dentro da sua inocência, dentro da sua infantilidade, da sua imaturidade, ele fica andando com o braço todo esticado e tem medo de dormir. Aí ele pede para conversar com a Ruth, aí para conversar com a Ruth, com a Cat, falar sobre o medo dele de ver o braço dele com a pele despecada. E ele não percebe que ele está sendo alvo de zoeira da galera. E aí aparece o assunto doações, que aí, segundo a Cat, o assunto volta a ser abordado, mas ganha um caráter meio sombrio. Porque é aquela coisa, uma coisa quando você é criança, você está uma coisa distante, agora eles estão se tornando já adolescentes prontos para sair, jovens, né, prontos para sair de Helsham e ir para o casario. E lá, indo para o casario, dali é a doação. Então, aquilo que parecia distante está se tornando mais próximo. E aí, novamente, os assuntos fica uma coisa, uma cortina de fumaça e aquela neblina total sobre o assunto que não dá clareza sobre o que é o que. E eles ficam meio perdidos sobre isso. Entra o 8º capítulo. E o 8º capítulo, a Ruth, a Cat, no caso, vai estar andando dentro do espaço da escola e ela vai ouvir um barulho e ela vai seguir o barulho para ver que barulho é esse que está acontecendo. E ela vai descobrir que esse barulho é a Miss Lucy, de novo ela, que está rasgando e rabiscando o trabalho na tal sala 22. E que ela está lá rabiscando, está destruindo, e quando ela vê a Cat na porta, ela questiona se há alguma coisa errada, a Cat diz que não, e a Cat sai, mas ela acha aquilo muito estranho. Então, ao mesmo tempo, Tommy volta com as suas atitudes intempestuosas, aquela coisa toda intempestiva de ficar tendo ataques, tendo reações não esperadas. E aí nós vamos tomar o conhecimento do namoro do Tommy e da Ruth. E os dois, a Cat fica falando que os dois eram um casal bem discreto, que não ficavam se agarrando, se abraçando, se beijando. Eles tinham uma coisa muito discreta quando estavam na companhia das pessoas.
E aí entra muito, aí voltando a confusão sobre a questão do sexo, né? Porque todo mundo dizia sexo é bom, mas só que dentro da curiosidade de vamos então fazer, acaba justamente o quê? Não tem lugar. Eles dormem num quarto coletivo, não são quartos individuais, então não poderia usar o quarto. Os lugares de Herschel são todos eles muito, vamos dizer, vigiados. Tem até a situação de um casal que é flagrado com um professor transando dentro de sala de aula e de repente o professor sai, os dois ficam completamente sem graça, se arrumam, e aí o professor volta e fala sobre não fazer, cuidado. E é uma coisa, e aí fala sobre o sexo gay, que lá tem o apelo de guarda-chuva. E aí diz que entre os meninos, a Ruth sugere que entre os meninos era muito comum haver um troca-troca. Coisa que não acontecia com as meninas, mas que acontecia com os meninos. Então fica ali, e eles chamavam de guarda-chuva. O apelido que eles davam para essas situações, que não rolava guarda-chuva entre as meninas, mas rolava entre os meninos. Então veja bem, e aí vem uma teoria, né, de que praticar o sexo fazia com que os órgãos funcionassem melhor, os órgãos tinham um funcionamento melhor. E aí a Kate decide perder a virgindade, e ela escolhe o sujeito com que ela vai perder a virgindade, e ela fala sobre essa questão, né, dela ficar escolhendo, não querendo um cara que fosse do tipo linguarudo, aquele cara que sai falando com todo mundo, que fez, aconteceu. Ela também queria um cara que tivesse uma cabeça legal, e ela vai escolhendo alguém, até que ela recebe a notícia que Tom e Ruth se separaram. E uma das amigas dela diz, né, agora que Tom e Ruth se separaram, você é a bola da vez. Isso cai sobre ela de uma forma, ganha um peso, que ali você mostra que a Ruth, ela, por trás de toda a preocupação que ela tinha por Tommy, toda aquela coisa de ser a melhor amiga da Tommy, na verdade ela era apaixonada pelo Tommy. Ela tinha uma queda pelo Tommy, tanto é que ela vai adiar a perda da virgindade por conta disso, por conta dessa separação e sobre essa coisa, né, de que ela é a sucessora natural, já que ele acabou com a Ruth, ela seria a namorada dele. E aí a gente termina o capítulo, o 8º capítulo, com a situação. E aí lá no 9º capítulo, o assunto da separação da Ruth e Tommy continua. Ela vai revelar, isso vai ficar mais claro, e ela vai colocar e levantar o porquê da segurança dela em relação de transar ou não. Vou transar ou não? Será que chegou o momento? E aí, dentro dessa confusão que ela está vivendo naquele momento, ela narra um encontro com a Ruth. E a Ruth pede para que a Cat vá até o Tommy dizer que, para eles zerarem o jogo e começarem tudo do zero. E ela coloca que ela está procurando a Cat porque o Tommy tem um carinho muito grande por ela, e o Tommy ele ouve os conselhos da Cat, que a Cat é uma menina que demonstra bom senso quando expõe as suas ideias, e ela vai dando vários motivos por ela estar procurando ali naquele momento a Cat. E a Cat, né, ela vai descobrir, ela vai conversar com o Tommy, vai falar que está notando que o Tommy está diferente, que ele tem andado meio calado, meio assim, totalmente desligado das coisas, e ela associa isso à separação que teve, no caso, a separação dele com a Ruth. E aí ele revela que, na verdade, ele mudou por conta do quê? Uma conversa que ele teve com a Miss Lucy. E essa conversa vai afetá-lo novamente em relação ao sentido da importância de ser criativo, de ser habilidoso nas artes, de alguma forma na arte, e que isso ele precisava voltar a trabalhar, e isso mexe com o Tommy. Isso foi sempre um ponto que traumatizou, né? E aí vem aquela coisa, né, de como a infância, as situações da infância, elas têm um peso muito grande na vida adolescente adulta. Experiências frustradas da criança lá atrás, ela, quando criança, acaba afetando a vida do jovem e a vida do adulto. E isso faz com que o Tommy, ele vá justamente confidenciar isso para Cat, e a Cat
ela fica um tanto quanto, vamos dizer assim, perdida nessa história. Até que o fato que fecha tudo, né, é a Miss Lucy, que vai deixar Helsham. Ela vai abandonar Helsham e vai criar aí uma série de perguntas e questões, mas ela foi uma mulher que foi importante, porque ela foi a única guardiã que em vários momentos procurou, demonstrou que ela não se sentia à vontade trabalhando com aquelas crianças, que eu falo que as crianças do Helsham parece Helsham uma grande fazenda criando seus bezerros que estão sendo preparados para o abate. E que esse abate, infelizmente, vai deixar, mostra que muitas coisas, por exemplo, um dos temas que eu acho muito forte, sobre o papel da ciência, né? Qual é o papel da ciência? A ciência hoje pode tudo. Mas será que deve? Eu devo fazer? Poder fazer, eu posso fazer qualquer coisa. Mas eu devo? E aí entra uma questão ética muito forte, que eu acho que é um dos temas mais fortes ao final desse primeiro capítulo. Depois desses 9 capítulos que fazem a primeira parte, eu acho que essa questão da ética da ciência que se discute muito. O que posso e o que devo fazer é o que de repente a gente tem que refletir. E fica aqui esses 9 primeiros capítulos que eu espero que você tenha gostado, que você espero que tenha ajudado, que espero que tenha dado aí para você entender o que você está lendo e que você pense em temas de redação para a UERJ. Tá bom? Um abraço, até o próximo encontro aqui no canal do Monteiro. Tchau, tchau.